Bom, gente, vamos começar essa aula. É a primeira vez que eu estou preparando, então não tenho aquelas familiaridades com YouTube, com vídeos, fazer live, fazer o escambau A4. Ou seja, me perdoem caso o vídeo pareça um tanto quanto tosco, mas nós vamos dar início a essa aula por decorrência aí das situações apresentadas e a gente vai fazer uma sequência de aulas focadas aí na sequência do conteúdo relacionado à microbiologia, noções básicas. Então, aqui segue, né, eu vou fazendo a apresentação, vou tecendo os comentários. E esse primeiro comentário que a gente pode fazer, então, é a relação dos micro-organismos com o nosso cotidiano. Ou seja, a relação, né? A presença desses micro-organismos no nosso mundo, ou seja, aí a gente tem um grupo relacionado a isso, são as bactérias, são os fungos, os protozoários e algas microscópicas e os vírus. O foco que nós podemos dar relacionados à microbiologia vão ser as bactérias, os fungos e os vírus, tá? A parte de protozoários aí é relacionada à parte mais de parasitologia e algas microscópicas estão mais voltadas para a parte botânica. Então, como é conhecido, alguns desses micro-organismos estão associados a infecções e outros têm uma contribuição enorme com relação ao nosso ambiente, às condições de vida, ao funcionamento dos diferentes ecossistemas, né? Então, nós temos micro-organismos que vivem na água, tanto na água doce como na água salgada, que são a base do que a gente chama de teia alimentar. Nós temos micro-organismos que vivem no solo e estão relacionados a processos de degradação, para reciclagem, para neutralização de compostos, inclusive, que podem fazer mal para os seres vivos, de uma maneira geral, animais, seres humanos, plantas e tudo mais. Algumas bactérias, então, certas bactérias atuam na questão de fotossíntese. Quando a gente fala fotossíntese, cianobactérias, também o pessoal, os grupos chamam de algas azuis, elas são as principais responsáveis pela geração, pela produção de oxigênio no nosso mundo. E estão basicamente localizadas nos oceanos. Organismos que atuam internamente em homens, animais e insetos. Então aí a gente tem dentro do nosso corpo, no nosso trato intestinal, nós temos um grupo, como exemplo especial de micro-organismos, por exemplo, algumas bactérias. O maior exemplo e em maior quantidade é a Escherichia coli. Ela atua nos processos de auxílio na digestão, tá? E ela, por estar no nosso trato intestinal, no processo de produção de fezes, quando elas são eliminadas, há uma carga muito grande deste micro-organismo nas fezes. Por consequência disso, estabeleceram como a E. coli, elegeram a E. coli como um organismo bioindicador. Então, bioindicador de contaminação por fezes, né? Então, de animais de sangue quente, que é onde essa E. coli está presente. Então, por exemplo, se você tem uma amostra de água e essa amostra de água contém E. coli, então significa que aquela água foi contaminada recentemente por fezes, procedentes de quê? De animais de sangue quente. Então o que isso significa? Se a água tem a presença de fezes, o risco para ocorrência de doença é muito grande. Opa! Então, o risco para a ocorrência de doença é grande. Em vez de você pegar a água e ficar analisando, para salmonela, para pseudomonas, vamos fazer outra análise. Além de você ter um custo elevadíssimo para a análise dessa água, para cada micro-organismo alvo, não. Você simplesmente faz uma análise para a presença ou ausência de Escherichia coli. No caso de potabilidade, presença barra ausência, só isso. Se tiver presente, a água não é própria para o consumo. Se estiver ausente, a água é própria do ponto de vista microbiológico. Então, só complementando que a água você tem fatores químicos,
fatores físicos, fatores microbiológicos e fatores radioativos, e inclusive agora averiguando também a presença de cianobactérias que produzem algumas toxinas que são pequenas algas que podem produzir toxinas na água. Então, esse conjunto, esse grupo todo de análises é que vão dar o parecer se a água realmente é própria ou não para o consumo. Mas microbiologicamente é a presença ou a ausência de E. coli. Se você tiver uma E. coli numa amostra de 100 ml, que é o índice que é avaliado, né, por 100 ml, ou tiver 50, as duas situações a água é imprópria. A única coisa é que você tem um grau de risco. Se você tem uma E. coli, é um risco. Se você tem 50, o risco da pessoa naquele consumo seria muito maior. A E. coli também ela é utilizada nesse nível de contaminação, né, de grau de presença e ausência, ela é utilizada para análise de alimentos. Então, tem alimentos em que você tolera um certo número de micro-organismos que são chamados coliformes termotolerantes. A E. coli faz parte do termotolerante. Então, imagina um círculo no qual você coloca dentro. Nesse círculo grande, o que o pessoal chama de coliformes totais. Ou seja, todo o grupo de bactérias do grupo coliforme. Ali estão presentes bactérias que fazem parte do solo, bactérias que estão em superfície de planta, que não fazem mal para a saúde, mas estão no grupo chamado coliforme. Dentro do grupo coliforme, então, desse círculo maior, um círculo menor que nós chamamos de coliformes termotolerantes. Antigamente chamava coliforme fecal. Aí já é um grupo mais restrito e que tem associação com fezes, com estar na presença de fezes. Então é chamado coliforme termotolerante. Por que termotolerante? Porque a temperatura prevalente de crescimento deles é na faixa de 40 e poucos graus, 45, 44 graus. Agora, e também tem um outro grupo dentro, esse termotolerante, se você puser também a 30 e poucos graus, eles também têm um crescimento bem acentuado. Aí dentro do coliforme termotolerante, aí você tem uma espécie que é a Escherichia coli. Então ela está dentro. Então se você falar, é correto você dizer que a Escherichia coli, ela faz parte do grupo coliforme total? Sim, porque ela está lá dentro. Mas antes disso, antes de ser o coliforme total, ela está dentro de um grupo menor lá dentro, que é o coliforme termotolerante. Então, especificamente, é esse grupo. Então, a gente usa o coliforme termotolerante, porque tem associação com fezes. A gente usa, por exemplo, para qualidade do queijo. Então, qualidade do queijo, qualidade de outros tipos de alimento. Se você pegar numa resolução da Anvisa, você tem todos os dados, quantidades toleradas por grama de alimento analisado. Você pode usar para balneabilidade, a E. coli ou coliformes termotolerantes, né? Ou até coliformes totais, isso varia dependendo do tipo de legislação, do grau de amplitude, né? Então você pode colocar lá se a água é própria para banho ou imprópria, tá? Então isso você vê, tem alguns aplicativos para ver se você tem a condição da praia. Aqui na Bahia o INEMA lançou um chamado Vai Dar Praia. É só procurar no Google ou alguma coisa assim. Você tem esse aplicativo e lá tem todas as análises das praias de todo o litoral da Bahia, inclusive daqui da região de Ilhéus. Então você consegue ali acessar e verificar qual a condição daquela praia, mediada o que? Na base da presença de coliformes. Eu não me recordo agora mais especificamente se é na base da presença ou ausência, na presença e quanto de E. coli ou de coliformes termotolerantes, mas todos relacionados com fezes, ou seja, quanto maior o número desses micro-organismos diluídos na água do mar, pior é a qualidade daquela praia. Então, nós temos praias aqui que permanentemente são próprias para banho, outras oscilam por conta de correntes, por conta de marés, e outras estão permanentemente impróprias praticamente, tá? Então, a gente pode verificar aí que micro-organismos que estão atuando internamente no homem, que por um lado traz benefício, essa mesma E. coli, que dentro do nosso trato intestinal ela nos ajuda, por outro lado, existem espécies e variantes da E. coli que podem produzir toxinas, que podem, ao ser ingerida,
essa E. coli pode provocar uma doença chamada transmitida por alimento, que são as DTAs, fora outros micro-organismos. Internamente em animais e insetos, a gente tem outros exemplos. Nos herbívoros, o exemplo, um bovino, ele não consegue degradar e quebrar as moléculas de celulose do material vegetal que ele ingere. Então, o que ele precisa? Um micro-organismo dentro do seu trato intestinal, no estômago, que depois que o material é todo ruminado, ou seja, bem mastigado, né? O micro-organismo produz enzimas celulolíticas ou de hemicelulose para degradar celulose e hemicelulose, e aí quebra essas moléculas longas de celulose, transformando em açúcares em menores tamanhos, que aí, quando passar para o intestino, pode ser absorvido pelo organismo, pelo bovino em si. Então, precisa desse micro-organismo, no caso um fungo, para auxiliar no processo de digestão. No caso de cupim, é a mesma coisa. O cupim come madeira. Não, lógico, ele vai pegar a porção de madeira, mas ele não consegue absorver o carbono presente ali na celulose, porque ele não consegue quebrar. Então, dentro do aparelho digestivo do inseto, existem fungos que produzem uma enzima, essa enzima quebra a celulose, e aí aquela celulose, que é uma cadeia carbônica, se transforma em cadeias curtas, que são pequenos açúcares, monossacarídeos, disacarídeos, que o inseto consegue absorver e obter energia. De quebra, o fungo que está ali dentro, ele também pega uma parte desses açúcares e absorve e obtém energia deles. Então, você tem uma relação aí em que ambos saem beneficiados. Questão de insetos, né, como eu falei, animais, e você tem aí um auxílio relacionado até para a produção de certas vitaminas. Então, nós temos, na parte de biotecnologia, uma busca pelos benefícios que esses micro-organismos podem trazer, que num primeiro momento eles são simplesmente uns micro-organismos que vivem no ambiente, mas que se você trabalhar num laboratório, você pode transformar esse micro-organismo numa coisa benéfica. Essa até é a finalidade da biotecnologia. As aplicações voltadas comerciais que nós temos aí de micro-organismos, a gente pode colocar produção de acetona, produção de ácidos orgânicos, produção de enzimas, de álcools, drogas. Enzimas hoje é um dos ramos da biotecnologia, é você fazer o que nós chamamos de bioprospecção, a busca por micro-organismos, aí bioprospecção microbiológica, a busca por micro-organismos que são capazes em laboratório de gerarem uma quantidade industrial suficiente para que possam ser comercializadas. Então, você tem uma série de enzimas que podem ser produzidas por fungos, algumas bactérias, mas principalmente por fungos, purificadas e empregadas na indústria química, na indústria farmacêutica, principalmente, indústria têxtil, ou seja, você tem uma ramificação enorme aí de uso e emprego de enzimas produzidas por micro-organismos. Álcoois, a gente tem um exemplo, né? A levedura, que daí, a Saccharomyces cerevisiae, que ela pega e transforma o caldo da cana, ou seja, a garapa, em álcool, que pode ser o álcool combustível ou o álcool comum que a gente pode utilizar aí com outras finalidades. Acetona e butanol é um dos exemplos mais antigos, 1914, época da Primeira Guerra Mundial. O que foi feito aí? Esses dois caras, o Chen e o Weizmann, eles produziram tanto acetona e butanol através de processos microbiológicos para que pudesse ser purificada, como eu coloquei ali, importante para a produção de pólvora. Não significa que a pólvora foi criada agora. A pólvora é conhecida há milênios na China e tudo mais. Mas durante esse processo eles conseguiram purificar. Quando você purifica a pólvora, você vai dar o quê? Um maior poder de explosão. Então isso foi extremamente importante na Primeira Guerra, porque daí você pôde produzir armas com maior poder de explosão. Produtos alimentícios. Então tem alguns produtos que são transformados, que você pega, por exemplo, um vinho, adiciona uma bactéria e essa bactéria faz com que esse vinho, ela usa, no caso o álcool presente no vinho, como fonte de carbono.
e aí ela transforma isso em ácido acético, e o ácido acético, nesse caso do vinho, é o vinagre. Então, se você pegar um vinho de uma maçã, você entra em contato com essa bactéria, você vai formar um vinagre de maçã. Um vinho de álcool, o álcool em contato com essa bactéria vai se transformar num vinagre de álcool. Bebidas alcoólicas, cerveja, cachaça, todas que passam por processos de fermentação, né? E posteriormente, no caso da cachaça, destilação. Queijos, iogurtes, pães, o processo de fermentação, todos eles demonstram a importância que os micro-organismos têm para o nosso dia a dia. A insulina, hormônios são obtidos geneticamente por organismos geneticamente modificados. Então, você tem ali a produção já industrial de hormônios. No caso da insulina, inclusive, foi um pesquisador brasileiro. Ele modificou geneticamente um micro-organismo para que ele pudesse produzir a insulina, porque antigamente você pegava a insulina de animais e fazia simplesmente a extração da insulina, né, através, se não me falha a memória, do cérebro de certos animais, né? E então a produção era extremamente cara. Hoje, através desse processo genético, que foi feito uma engenharia genética do micro-organismo, você tem uma produção em larga escala de insulina, né? E isso foi desenvolvido por um brasileiro, tá? É um pesquisador que até hoje vive, que ele inclusive está trabalhando na Federal do Amazonas, né? É o professor Espartaco, né? Que foi o que desenvolveu esse processo. Tá bom? Então, essa é a primeira partezinha. Essa aula vai ser dividida em várias para justamente não cansá-los de ficar escutando a minha voz e olhando aqui para minha cara. Tá bom? Até daqui a pouco.